Servidora, sejam todos muito bem-vindos aqui ao SOS Servidor. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Souza, servidora pública, fundadora desse movimento SOS Servidor, um movimento de servidores públicos que entendem a importância de cuidar da sua vida financeira, de se organizar financeiramente, né? Sabe o quanto é importante cuidar bem das suas finanças, o quanto isso é importante para que você tenha uma vida, qualidade de vida, enfim, uma vida muito melhor em todos os sentidos, né? E se você está chegando aqui nesse canal, você já deve saber, né, que de quinta-feira é o dia do nosso Financeiramente Falando. E hoje, em especial, a gente vai falar da casa própria. Compartilha aí com seus amigos servidores, manda esse aviãozinho para eles, chama para vir aqui conhecer o SOS Servidor, para vir também aprender a cuidar do seu dinheiro. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube gravado, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha também esse vídeo com outros servidores, tá bom? Porque isso vai fazer com que cada vez mais servidores estejam aí cuidando bem da sua vida financeira, tá bom? Bom, o sonho da casa própria, né? Casa própria, na verdade, é um sonho para muita gente. O brasileiro, ele tem, na verdade, muito forte essa crença da casa própria, de que a casa própria praticamente um sinônimo ali de segurança para o servidor, de que é quase que uma obrigação para a pessoa ter a casa própria. Se ela não tem uma casa própria, parece que está faltando alguma coisa na vida daquela pessoa, né? Ela fica muito incomodada de pagar o aluguel. Só que assim, atualmente, hoje, isso está mudando bastante. O jovem, ele já tem uma outra cabeça, ele já tem uma cabeça ali diferente. E nesse aulão, a minha intenção não é convencer você se você vai, se é melhor você comprar uma casa própria ou se é melhor você pagar o aluguel. Na verdade, eu até te falo um pouquinho, te mostro um pouquinho sobre isso, mas meu intuito aqui é alertar e mostrar para aquele servidor que deseja comprar a sua casa própria ou que já tem a sua casa própria e sonha em comprar uma casa maior, melhor, ou ir morar num lugar melhor, a fazer isso de forma segura, a fazer isso sem que esse sonho se transforme num pesadelo, né? E a verdade é que muita gente, na hora que vai fazer essa transição ali do aluguel para casa própria ou de uma casa menor para uma casa maior ou num outro lugar, ou seja, uma casa nova, eles não tomam os cuidados que precisam tomar, né? Não fazem não dão os passos corretos que precisam ser dados e às vezes acabam entrando numa furada, numa enrascada financeira que pode levar muita gente a perder a sua paz, a sua tranquilidade ali. De repente, uma pessoa que vivia uma vida equilibrada e passa a ter problemas sérios de endividamento. E eu estou falando isso de cadeira porque eu tenho alunos que entraram em situações muito complicadas exatamente porque não souberam fazer essa transição, não souberam dar esse passo de forma segura, tá? Então eu vou te mostrar os motivos pelo qual você precisa planejar direitinho a compra ou a troca aí da sua casa própria, tá? E o primeiro deles, o primeiro motivo é que o crédito imobiliário, apesar de ser um crédito com as menores taxas comparado aos outros créditos, ele é um crédito de longuíssimo prazo, tá? Muita gente fala, poxa, mas a taxa do imobiliário é menor, é pequenininha, mas o grande problema é o prazo.
São muitos anos pagando o financiamento imobiliário. Por conta disso, por conta do tempo em que uma pessoa leva para pagar esse crédito imobiliário, é que ele precisa ser feito com toda a cautela do mundo, tá? Porque mesmo apresentando taxas menores do que outros tipos de financiamento, ele engessa muito o orçamento das pessoas, né? Engessa muito o orçamento do servidor, porque, na verdade, ele é uma dívida que leva período muito longo, leva décadas, né? Muitos anos ali pagando aquele financiamento. O prazo máximo atualmente é de 35 anos. Para pensar, 35 anos você pagando um imóvel, um financiamento. A quantidade de juros que vai ter nesse negócio financeiro é algo devastador, né? Então, é por isso que o empréstimo o crédito imobiliário, ele precisa ser tomado com muita cautela, tá? E um dos motivos para que o banco cobre uma taxa menor para o crédito imobiliário, né? Financiamento imobiliário, é que esse imóvel, na verdade, ele não é seu, certo? Ele só vai ser seu, quem está pagando um financiamento, aquele imóvel só vai ser dessa pessoa quando ele acabar de pagar. Até aí o imóvel pertence ao banco. Então, na verdade, a pessoa, às vezes, ela se sente assim um pouco triste, né? Porque está pagando um aluguel, mas quando você está pagando um financiamento, na verdade, você tem a expectativa de ser proprietário daquele imóvel. Enquanto você está pagando, você ainda não é o proprietário. O imóvel pertence ao banco. E é por isso que essa dívida tem juros menores, ok? Porque caso você deixe de pagar, você perde o imóvel. O banco vai lá e retoma aquele imóvel de você. Só quando você que está 100% é que ele vai passar para o seu nome, tá? Então, na verdade, o banco não tem prejuízo no financiamento imobiliário. O único que tem prejuízo é quem paga aquela quantidade imensa de juros ali ao longo dos anos. Às vezes paga 3 imóveis ao longo de 35 anos. 3, 4 imóveis de tantos juros que tem ali, certo? Mas para o banco o risco é muito baixinho. Deixou de pagar, você perde aquele bem. Então, na verdade, entre comprar e alugar, por que tem essa dúvida, né? Eu compro imóvel ou eu alugo imóvel? Algumas pessoas às vezes ficam em dúvida em relação a isso. E no Brasil, na verdade, aqui no nosso país, a cultura da casa própria, ela é muito forte, né? Ela é praticamente uma questão histórica. Ela está muito ligada ali ao que a gente aprende com a família, né? De que você precisa ter a sua casa própria, porque isso é sinônimo de segurança. Então, e tem até ditados que embasam essa tese, né? Digamos assim, quem casa quer casa, quem compra terra não erra, e por aí vai. Na verdade, também existe aquela questão aquela crença de que se você paga aluguel, na verdade você está jogando dinheiro fora. E por causa dessas combinações de crenças, de pensamentos, as pessoas elas têm essa ânsia de comprar a casa própria. E não tem nada de errado com isso, eu não estou dizendo de forma alguma que isso é errado, mas isso precisa ser feito com todo cuidado, tá? Então, o que você precisa se perguntar na hora de decidir se você aluga ou compra o imóvel é se perguntar: financiar uma casa nesse momento da minha vida é algo importante? Tá? Porque geralmente as pessoas olham ali para essa questão da casa própria sempre como sendo a melhor opção, mas não é bem assim. Na verdade, você precisa fazer contas. Existem casos, por exemplo, onde o aluguel pode ser muito melhor do que a compra,
Por exemplo, quando um jovem casal que se casa ali, está começando a vida, está às vezes construindo uma carreira, às vezes o aluguel para aquele jovem casal pode ser melhor, pode trazer para eles uma flexibilidade que entrar num financiamento não vai trazer, certo? Às vezes por motivo de trabalho, esses jovens podem vir a se mudar para outra cidade, para outro estado, né? Para municípios distantes. E se o cara compra aquilo ali, está com financiamento de 35 anos, ele está preso às vezes ali a aquelas questões e isso atrapalha bastante. Um outro exemplo também prático que eu vou te dar é o seguinte, por exemplo, imagina um imóvel de 350 mil reais, né, que é uma média assim nas grandes cidades, aí, um imóvel de 350 mil reais, onde você, quando você vai procurar um aluguel de um imóvel nessa faixa, está ali em torno de R$ 1.500, mais ou menos. Eu fiz uma simulação aqui pelo Banco do Brasil, eu financiando um imóvel de 350 mil reais, esse imóvel você tem que entrar com 20%, né? Pelo menos 20% em dinheiro. Mas eu coloquei um valor a mais para tentar financiar os 350, praticamente os 350 todo, né? O que não é possível, mas só para a gente ter uma noção de como ficam os juros nessa proporção, né? Se você não desse entrada nenhuma, se você financiasse os 350 mil, o que na prática não é possível, né? Mas como ficaria o valor dessa parcela? Essa parcela ficaria ali em torno de R$ 3.201, tá? R$ 3.200 aproximadamente. Então, quando a gente para e analisa que você vai estar pagando um aluguel de R$ 1.500 e se você financiar aquele imóvel, 100% daquele imóvel, você vai estar pagando R$ 3.200, ao longo de 30 anos, apesar dessa parcela aí caindo ao longo do tempo, e lá no final dos 30 anos ela vai terminar em R$ 988, né? Se a gente colocar, não vou nem falar em colocar os 3.200 ali numa poupança ou somar esse valor, mas se você pegar R$ 1.500 do aluguel e pegar R$ 1.000, investir todos os meses R$ 1.000 no Tesouro IPCA 2045, que vai dar ali mais ou menos, nós estamos em 2021, né? 2045, 24 anos, não chega nem a 30 anos. Ao final desse período, você vai ter investido R$ 745.492,53, né? Então, você paga o aluguel, investe R$ 1.000 todo mês e ainda não vai ser o valor total do imóvel. E ainda que você tivesse que dar os 20% de entrada, esse valor, se eu colocasse o valor da entrada lá no Tesouro, fizesse uma simulação com o valor da entrada mais os R$ 1.000 todo mês, seria muito maior ainda esse montante. Então, às vezes, a pessoa ela fica cega ali nessa questão de comprar, de financiar, e ela esquece de fazer as contas, de simular um imóvel nas mesmas condições ali que ela está comprando e fazer essas contas direitinho na ponta do lápis, né? Ela já vai logo, como ela é cega na casa própria, vai e entra num endividamento muito longo, de 30 anos, de olhos fechados, sem fazer as contas disso, né? Então, é muito importante que, antes de você pensar em se endividar, você analise e se prepare muito bem para esse momento, certo? Você não entre cego, completamente cego ali no endividamento. Agora, vamos aqui porque eu vou mostrar aqui para você o segundo motivo pelo qual você precisa se planejar para esse momento, tá? Porque comprar um imóvel requer um planejamento profundo,
porque isso é uma dívida de altíssimo valor, tá? Você comprar, entrar no endividamento, fazer uma dívida de um imóvel sem se planejar para isso, você corre um risco muito grande, porque essa é uma dívida, você não está comprando um bem que custa 2 vezes o seu salário, você está comprando talvez o bem mais caro da sua vida. A casa própria, ela é o bem, um dos bens mais caros da vida de uma pessoa, tá? Muito provavelmente, ao longo da sua vida toda, você não vai comprar alguma coisa que custe 350 mil reais, né? Fazendo aqui um comparativo com esse valor de imóvel aqui que eu trouxe. É realmente um valor muito alto. Então, é uma dívida que precisa de um planejamento muito bem feito para que esse sonho não termine aí num pesadelo, causando um prejuízo muito grande, um impacto muito grande no seu orçamento, né? Eu conheço pelo menos uns 4 casos de pessoas que estavam com uma vida financeira razoavelmente ali organizada, certo? E foram ali trocar o seu imóvel, realizar o sonho de morar num lugar melhor ou de comprar uma casa melhor, e transformaram esse sonho num verdadeiro pesadelo. Um deles é de uma aluna minha, que ela financiou um imóvel, ok? O imóvel, ele era um imóvel de alto padrão, certo? O imóvel dos sonhos. Ela tinha um imóvel quitado, ela tinha um apartamentão que ela ganhou de herança, quitado, mas ela queria realizar esse sonho desse imóvel, dessa mansão, é praticamente uma mansão onde ela mora, e de alto padrão, e aí ela entrou nesse financiamento. Ela pegou um dinheiro, ela tinha um dinheiro, ela contou lá com o dinheiro do imóvel dela e mais algumas coisas, e financiou o equivalente a 500 mil reais, certo? Então 500 mil reais ela financiou, tá bom? E aí o que aconteceu? Ela financiou esse imóvel num prazo de 316 meses, ok? 26 anos e 4 meses, eu fiz as contas. Ela pagou valor na tabela price, ou seja, aquele valor fixo, não é aquele valor que vai diminuindo, não. Então ela pagou 316 meses. Recentemente ela foi fazer um levantamento, porque depois que ela entrou nesse financiamento, a vida financeira dela se complicou toda, porque aconteceram vários problemas. Aí ela pegou um dinheiro, pegou um empréstimo para mobiliar a casa, pegou um empréstimo também para cobrir esse valor, que não era, o imóvel não custava só 500 mil, custava muito mais. 500 mil foi o que ela financiou, outra parte ela pegou, ou seja, ela fez um balaio de gato na vida financeira dela para comprar, para realizar aquele sonho. Então, de lá para cá ela se endividou tremendamente. Quando ela foi fazer um levantamento recentemente, ela tinha pago 67 meses desse financiamento de 5.500, a parcela é 5.500, ok? Quando a gente fez as contas, ela tinha pago já 368.500, ok? Tem noção do que é isso? Ela já tinha pago 368 mil reais. Qual o saldo devedor desse financiamento? Ainda tem um saldo, depois de pagar 368 mil, 67 parcelas, ela ainda tem um saldo devedor de 467.883,13, tá? Ainda faltam 249 parcelas de R$ 5.500, que vão totalizar R$ 1.369.000. Ou seja, uma coisa assim absurda, certo? Por quê? Porque é muito tempo. Os juros no tempo, ele faz um estrago. Ele se multiplica muito bem quando você está investindo, mas quando você tem esses juros contra você, ele causa um verdadeiro estrago. Tem também um outro aluno que eu tive, que ele tinha um apartamento, ok? Ele tinha um apartamento quitado num bairro aqui
no Rio de Janeiro que se chama São Gonçalo. É um bairro de classe baixa, um bairro assim, um município, né? Um município grande ali próximo de Niterói. E lá em São Gonçalo é um município mais simples e tal. Ele tinha um sonho de ir para um lugar melhor e tal, estava com um salário melhor, e ele quis comprar um apartamento na Planta, em Icaraí, que é um bairro de classe média alta, em Niterói, próximo, né? Mas assim ele quis dar esse salto, morar num lugar melhor, realizar esse sonho e tal. O apartamento dele de São Gonçalo estava quitado. E aí o que ele fez? Ele deu de entrada o apartamento e ficou ali com as prestações ali em São Gonçalo. Só que ele esqueceu de fazer as contas, ok? Ele esqueceu de fazer as contas, porque se ele fizesse as contas, ele ia verificar que aquele financiamento que ele estava entrando ali naquele apartamento, ele ia engessar completamente o orçamento dele, ou seja, ele ia ficar muito apertado, ia ficar sem folga para outras coisas, mas ele não fez as contas, ele não se planejou para isso, não se planejou para os móveis, então foi lá, fez um financiamento também para trocar os móveis para a casa toda, o apartamento todo ali, tudo planejadinho. Então fez um financiamento dos móveis e tal. E ali tinha condomínio, ali tinha também o fato dele estar indo morar num bairro de classe média alta, ou seja, um bairro com custo de vida mais alto do que o bairro que ele morava antes, certo? Ele não se preparou para nada disso. Ele simplesmente olhou para aquele financiamento, olhou para aquela parcela, certo? E achou que ia dar, que não ia ter problema nenhum. Simplesmente entrou ali realizou aquele sonho, né? Foi ali com a família para aquele apartamento muito legal, naquele bairro muito legal, aquele sonho todo que eles tinham para realizar. Só que ao longo de 3 anos, ele a vida foi enrolando, porque tinha todas essas questões que eu falei, né? Condomínio, a prestação do apartamento, o financiamento dos móveis, o padrão de vida mais alto, mais caro, por ser um lugar de classe média alta, onde tudo custa mais caro, e ali, depois de 3 anos, ele não conseguiu mais pagar, perdeu tudo que ele tinha pago, a construtora tomou o apartamento, ele perdeu tudo, ele perdeu o apartamento dele pago, né, em São Gonçalo, que era no centro, era um apartamento bom, estava quitado e tal, e ele perdeu tudo isso porque não se planejou para fazer essa transição. Ele poderia fazer isso, mas de outra forma, se preparando para não ter que se endividar nesse processo, né, porque tem todas as outras despesas que às vezes a pessoa não preste atenção na hora de financiar um imóvel. A legalização do imóvel, que custa ali praticamente 5% do total daquele financiamento. Então tem muitas outras coisas que a pessoa esquece na hora que ela está ali empolgada, feliz da vida, querendo realizar aquele sonho, certo? Então, é um passo que você tem que se preparar para dar. Tem também um caso de uma outra aluna que ela estava com a vida financeira sob controle, ela tinha reserva, tinha 2 previdências, tinha seguro de vida, e ela fez um financiamento em 2015. Na verdade, ela não é uma aluna, ela já foi minha aluna do curso presencial lá no TJ, e hoje ela é minha seguidora, e ela trouxe essa história para mim, né, de que ela estava com a vida ali redondinha, mas ela fez um financiamento em 2015, porque a parcela no início, ali naquele momento estava alta, mas ela pensou assim, eu vou começar, a parcela vai caindo ao longo do tempo, e eu vou começar, eu vou ter aumentos, meu salário vai aumentar, e a coisa vai ficar, daqui a algum tempo, vai ficar mais tranquilo para mim, mais confortável. Ela arriscou, certo? Só que ela não imaginou que ela ficaria
tanto tempo sem aumento é do TJ. Nós estamos desde 2014, foi o último ano que a gente teve aumento. Depois disso a gente não teve mais aumento. Estamos todos esses anos com salário congelado praticamente, né? E com o tempo ela começou a se enrolar, ela começou a ficar apertada, aquela prestação começou a pesar, ela foi sacando tudo que ela tinha, começou a fazer consignados, sacou os investimentos, começou a fazer consignados. Hoje ela só tem dívidas, certo? E se arrepende muito de ter saído do aluguel, porque ela pagava um aluguel muito mais baixo. Se ela tivesse continuado investindo aquela diferença, ela não estaria hoje na situação que ela está, certo? Ela tinha que ter se preparado melhor para fazer isso, ok? E aí, o que acontece, gente? Essas coisas são motivos, assim, muito, muito, muito importantes, muito fortes, para que você, não que você tenha medo, não vou comprar casa própria. Não é isso. Mas para que você tenha os pés no chão e no momento de fazer isso você saiba, você consiga colocar tudo na ponta do lápis e se planejar para que isso aconteça da forma mais tranquila possível na sua vida. O terceiro motivo, gente, o porquê a compra do imóvel precisa ser muito bem planejada é porque as despesas de um imóvel, na compra de imóvel, elas não se restringem somente ao valor da prestação não, tá? Se você faz um financiamento imobiliário, a preocupação ela precisa, ou seja, o seu planejamento ela precisa estar muito além do valor da parcela. E geralmente as pessoas elas fazem o quê? Elas olham para o valor da parcela e acham que cabe ali no orçamento, esquece de todos os outros custos que envolvem essa troca, como o meu colega, o servidor, aluno que mudou de São Gonçalo para Icaraí, teve todo esse problema, né? A preocupação, na verdade, você precisa colocar na ponta do lápis todos esses custos. Os custos da legalização de um imóvel com impostos, documentação, giram aproximadamente ali em torno de 5% do valor do imóvel, certo? Tem também a questão do condomínio, para quem vai morar num imóvel onde você tem que pagar condomínio. Tem também a questão da região onde você vai morar, né? Que às vezes tem um custo de vida mais alto do que a região onde você mora hoje. Então você vai ter despesas maiores com várias coisas que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma academia, se você vai num sacolão, se você vai fazer um pilates, se você vai colocar seu filho numa escola, num curso de inglês, tudo ali naquele entorno tem um preço talvez muito diferente, tem um valor diferente do que o lugar que você mora hoje. Então tudo isso, custo de vida ali, né, precisa ser avaliado. Como proprietário do imóvel, você precisa pagar o IPTU, se bem que quem paga aluguel também paga o IPTU, né? Água, luz, manutenção, tudo isso precisa estar colocado ali no papel, no seu orçamento, antes de você decidir tomar a decisão por assumir um financiamento, uma dívida por um prazo tão longo, certo? Então, você precisa se responder algumas perguntas. Eu vou fazê-las aqui para você. Qual o valor que você que você vai destinar mensalmente para esse financiamento, né? Quantos % isso representa do seu salário? Você precisa fazer essa continha aí. Quantos % daquele valor do imóvel, do seu salário, representa aquela parcela? Geralmente, o ideal é que ela não ultrapasse, a conta básica gira ali em torno de 30%, mas eu digo até menos, porque um valor seguro seria no máximo de 20%.
Porque 30% você vê, já é um percentual alto da sua renda e você ainda tem muitas outras dívidas, ou melhor, muitas outras despesas e também a parte referente ao seu progresso, né? A sua taxa de progresso, como eu costumo falar. Então, será que você vai conseguir viver bem com o que sobra? Outra pergunta que você tem que se fazer também. Comparar ali com o seu orçamento atual e ver se o que sobra é suficiente, o que vai sobrar é suficiente para você ter uma vida de qualidade, a vida que você gostaria de ter. Eu vou conseguir, ou melhor, vai sobrar alguma quantia para você investir, ou essa mudança, a compra desse imóvel vai engessar completamente o seu orçamento e deixar você sem dinheiro para nada, que foi o caso da colega servidora que estava alto e ela arriscou de comprar achando que com o tempo o salário dela ia aumentar e aquele valor ia descendo, baixando, ia ficar tranquilo para ela pagar. Ela não imaginou que ia ficar tão apertada, tão engessada com aquela nova dívida, né? Porque é muito importante que sobre dinheiro, ou melhor, que você se programe para todo mês ter o valor referente à sua reserva financeira, o valor referente aos seus investimentos, o eu primeiro, se pagar antes de começar a gastar, a você ter dinheiro para você estar constantemente estudando, se aperfeiçoando, né? Porque isso é que vai trazer para você cada vez mais conhecimento, ter qualidade de vida, poder passear, poder fazer coisas que você gosta. E às vezes a pessoa fica tão engessada ali que não sobra dinheiro para ela fazer nada, né? Além das despesas, você precisa considerar, como eu já falei, IPTU, manutenção, né? Uma outra coisa, um outro motivo, como eu estou falando aqui, pelo qual você precisa se planejar para esse momento, é que quanto menor o valor financiado, menos juros você vai pagar, tá? E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você financia, quanto maior a parte do imóvel que você financia, mais juros você vai pagar. Então, é importante que você se planeje para que aquilo não vire um buraco negro na tua vida, né? Ou seja, se você financia 100% do imóvel, você vai pagar juros monstruosos, 80% do imóvel, juros monstruosos. Se você financia, por exemplo, 50% só, é óbvio que o seu juros vai ser menor, né? Proporcionalmente falando. Então, quanto menos você financia daquele valor total do imóvel, é melhor para você. Então, o ideal é que você se prepare para comprar esse imóvel. Não compre o imóvel, troque de imóvel sem fazer esse planejamento, né? Tem gente que financia ali o imóvel dela pelo teto, pelo valor máximo do financiamento. O valor máximo hoje, na grande maioria dos bancos, é 80%. Você tem que ter pelo menos 20%, né? E o teto para você financiar é 80%. Então, quanto mais você precisar comprar dinheiro do banco, porque você está comprando dinheiro do banco, né? Você está falando, ó, paga aí a construtora, me empresta esses 350, paga a construtora para mim que eu vou te pagando aos poucos. Em 35 anos eu te pago, em 30 anos eu te pago, tá? Aí, é claro, você vai pagar o preço desse dinheiro, né? Os juros. Isso vai ter um custo muito alto para o seu bolso. Então, se a gente fosse falar assim, cenário ideal, qual é o cenário ideal? Claro que seria você pagar um imóvel à vista, certo? Porque com dinheiro em mãos você tem o poder ali da barganha, você tem como negociar com o proprietário, com a construtora, ou seja, são muito grandes as chances de você ter um desconto muito legal,
se você tem 350 mil para comprar um imóvel à vista, que você consiga ali um desconto, por exemplo, para pagar 320 à vista, né? Mais ou menos, eu tô dando um exemplo só para você, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Poucas são as pessoas que têm 350 mil para pagar um imóvel à vista. E muitos dos que têm, tá? Quando a pessoa é financista, quando a pessoa entende de mercado, de dinheiro, ela não quer pegar 350 mil e empatar no imóvel, não. Sabe o que ele faz? Ele pega esse dinheiro e começa a investir. Ele pega esses 350 e coloca para trabalhar, e coloca para fazer mais dinheiro, para investir em coisas e transformar aquele dinheiro ali em mais dinheiro, certo? Ele prefere pagar um aluguel do que pegar o dinheiro dele e empatar dentro de um imóvel. Mas isso é quando a pessoa tem uma mentalidade de financista, né? Uma mentalidade nessa direção. E eu vou falar uma coisa para você, né? Você que está aí assistindo esse vídeo pelo YouTube gravado, deixa o seu like, não deixa de curtir esse vídeo, de indicar também o SOS Servidor para outros servidores, enviar esse videozinho, deixar o seu like aí, ok? Ativa o sininho. Você que está assistindo ao vivo, deixa também o seu like aí para esse aulão. E quando eu digo para vocês que a pessoa que tem esse dinheiro, ela, muitas das vezes, ela não pensa em comprar um imóvel, principalmente a galera mais jovem, ela quer ter liberdade. Eu estou morando aqui hoje, amanhã, ano que vem, daqui a 5 anos, eu posso querer estar morando em outro lugar. Então ele prefere ter essa liberdade do que fincar o pé ali, ficar 35 anos, 30 anos preso em determinada coisa, ou até com o dinheiro dele preso, né? Mas a gente sabe que uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa que está ali todos os meses batalhando ali para se manter e tal, ele não vai ter esse dinheiro para comprar à vista um imóvel, certo? Ele vai com certeza precisar financiar, se ele quer, se ele tem esse sonho, se ele quer realizar esse sonho, né? Então, se o seu desejo é comprar um imóvel, comece a se planejar para que você tenha um valor da entrada maior, né? Você tenha, quanto mais você tiver para dar de entrada, quanto menor for o seu valor a financiar, mais isso vai ser confortável para você, para que você não fique preso a esse financiamento por tantos anos ou não tenha que pagar juros por 20, 30 anos. Quando a gente pensa assim, uma taxa de 8%, que hoje é uma taxa praticada aí no mercado, que varia de 6, 7, 8%. A taxa, a gente está num período aí de alta da Selic, né? Onde esses valores esses números vão começar a subir. Mas você pensa assim, é pouco quando a gente pensa que um consignado é 1 ponto tanto por mês, um crédito pessoal é 3%, 4% ao mês. Mas não é pouco não, sabe por quê? Porque é muito longo, é um contrato muito longo, são 30 anos pagando esse financiamento. Então isso vai se transformar numa bola de neve de juros sem tamanho. Então por isso que é tão importante que quanto menos você tiver para pagar de um financiamento, ou melhor, quanto menos você tiver para financiar um imóvel, melhor. Quanto menos você tiver que financiar, né? Quanto mais você tiver para dar de entrada. Então é muito importante que você faça, que você comece a separar ali todos os meses o sonho de longo prazo. Se prepara aí durante 5 anos, durante 4 anos, guardando, investindo uma parte ali que você já vai organizar a sua vida financeira, que você já vai deixar aquele valor ali como prioridade para realizar esse sonho, para que esse sonho não vire um pesadelo, para que lá na frente você tenha 50, 70, 80 mil para dar de entrada, para não se endividar
na hora que você quer, que você precisa legalizar o imóvel, que isso não seja se endividando, ou se você vai comprar móveis, para que isso não seja também se endividando, porque quanto mais prestações você faz ali naquele início, mais você vai estar engessando o seu financiamento, né? Agora, tem muita gente que não sabe disso que eu vou te falar agora, que o seu contrato de imobiliário, ele pode ser portabilizado, viu? Você pode portabilizar o seu contrato de imobiliário. Você só precisa buscar taxas melhores em outros bancos, ok? Você tem que gastar sola de sapato, gastar seu dedinho na internet, procurar bancos que ofereçam uma taxa menor. E se você vai fazer isso, faça logo, porque a gente está em tempo de alta da taxa Selic, certo? E o que você precisa para portabilizar? Você precisa somente dos dados, né, do seu contrato, levar o contrato lá para o novo banco, e se o novo banco tem uma taxa melhor para te oferecer, às vezes você consegue reduzir o valor do seu imobiliário ali para uma taxa legal para você pagar. Uma outra dica também muito boa é você ir amortizando. Pronto, desceu aqui. Amortizando o seu contrato. Alguns contratos de imobiliário não amortizam pagando parcela por parcela. Ele só amortiza montante, tá? Vai de contrato para contrato. Como é que você vai saber disso? Olhando seu contrato, vendo lá como é que é a amortização, como funciona a amortização, ou ligando lá para o saque do banco, ok? Se você pode amortizar parcela a parcela, ou se você pode amortizar somente determinados valores, valores fechados, né? Tudo tem que ver, é o contrato quem manda, tá? Você tem que ver, analisar o contrato ou ligar para o saque e se informar qual a forma de amortização do seu contrato. Então, se o contrato tem valor mínimo, por exemplo, vai fazendo ali de 6 em 6 meses, uma vez por ano, vai fazendo aquele investimento, guardando ali aquele dinheiro, juntando aquele montante e vai lá, eu quero amortizar o meu contrato, né? E amortiza sempre que você puder, amortiza sempre no tempo. Eu quero reduzir no tempo, porque no tempo vai impactar sempre mais o juro, vai impactar muito mais os juros e você vai estar reduzindo e pagando menos juros do que se você for diminuindo a parcela, né? Diminuindo o valor da parcela. Não, eu quero continuar no mesmo tempo, mas diminui o valor da parcela. Isso não é um bom negócio. A menos que você esteja muito engessado, né? Pagar aquela parcela todo mês está sendo muito difícil para você. Você não tem qualidade de vida, você não passeia, você está tendo que abrir mão de um montão de coisa para poder dar conta de pagar aquela parcela. Então, nesse caso, você não vai avaliar só os juros. Ah, não, eu quero pagar menos juros. Não é bem assim. Eu já vejo que, nesse caso, é muito importante que você busque ali um equilíbrio. Pagar menos juros é muito importante. Sim, é muito importante. Mas você precisa também alinhar essa questão com o seu dia a dia. Sua vida também precisa estar em equilíbrio, certo? Para que tudo possa fluir da melhor forma. Então, se prepare, vá se organizando para que você consiga ir amortizando esse contrato aos poucos para pagar em menos tempo e não levar esses 35 anos. Uma outra dica também importante é, de repente,
tem gente que tem esse sonho da casa própria, né? Que quer comprar a sua casa própria, mas é muito importante, de repente, você que não tem casa nenhuma e que quer comprar o seu imóvel, que você comece por um imóvel um pouco mais simples, num padrão mais simples do que, de repente, o seu imóvel dos sonhos, né? Não vai direto dar o salto para aquele imóvel dos sonhos, porque isso, quando financiado, às vezes fica muito caro, né? Principalmente se você for colocar esse tempo todo para pagar, 30 anos, 35 anos. Então, de repente, você começa com um imóvelzinho menor, mais simples, e se esforça para quitar ele num tempo menor, fazendo ali uma programação, e depois você dá o outro salto, um passinho de cada vez. Talvez essa seja também uma boa alternativa para que você não se aperte tanto com o financiamento, tá? Uma outra pergunta também que as pessoas fazem muito é o seguinte: mas o financiamento imobiliário não é uma forma de investimento? Não, não é uma forma de investimento. Você não está investindo quando você está pagando um financiamento imobiliário, tá? Não é de forma alguma um investimento. Na verdade, você está pagando uma dívida. Na verdade, você está pagando juros. Um investimento, você está recebendo juros. Quando você paga um financiamento, você está pagando juros. O que acontece é que a gente classifica essa dívida, esse tipo de dívida, como uma dívida de valor, tá? Que alguns educadores chamam de dívida boa, certo? Dívida boa. Não é, dívida boa meio que não existe, mas o conceito por trás disso é o seguinte: é uma dívida de valor. Por quê? Porque ao final, quando você acabar de pagar aquela dívida, existe um bem, restou um bem. Você pagou 3 apartamentos, mas agora você tem um, né? Então não é uma dívida de todo ruim. É diferente de uma dívida de consumo que você paga juros, pega consignado para cobrir cheque especial, para cobrir cartão de crédito, né? Uma dívida sem valor, não resta nada. Foi consumo, você nem sabe direito como você gastou aquilo ali. No financiamento imobiliário, a gente classifica como uma dívida de valor, né? Tem um imóvel, sobrou um bem, no final tem um bem. Quando você paga um financiamento de carro, é uma dívida de valor, né? No final tem um carro, tem um imóvel. Você, por exemplo, financia ali a faculdade, o FIES, é uma dívida de valor também, o conceito é esse. Porém, o ideal é que você não se endividasse para isso, certo? Mas tudo bem, você se endividou, é uma dívida de valor. Agora, quando a gente pensa em imóvel, o imóvel, na verdade, ele não é de forma alguma um investimento. Quando você compra aquele imóvel para morar, mesmo que você fosse comprar esse imóvel à vista, vamos supor, tem 350 mil, vou comprar à vista. Eu estou investindo aquele imóvel para eu morar. Não estou investindo, tá? Não é um investimento, é um bem. Ele é um bem e ele é classificado como bem passivo. Por que ele é um bem passivo? O imóvel que você mora é um bem passivo, classificado como passivo, porque ele gera despesa para o seu bolso. Então, todo bem, mesmo ele sendo um bem, um carro, uma casa, uma moto, uma casa de praia, é um bem, mas é um bem passivo. Por quê? Porque está tirando dinheiro do seu bolso, certo? Ele não está colocando dinheiro no seu bolso, está tirando dinheiro do seu bolso. Então, muitas pessoas, principalmente a pessoa que não tem educação financeira, o servidor, ele não aprendeu isso. Então, ele começa a comprar, ele compra carro, ele compra casa de praia, ele compra tudo que ele vê, porque ele acha que são bens, sabe? E ele ainda fala assim: não, quem não se endivida não tem nada. E ele vai se endividando, não, tem...
Mas o que acontece? Ele passa a vida toda comprando passivo. Aquilo ali não coloca um tostão no bolso dele. A casa de praia não coloca um tostão, só tira. É despesa com caseiro, é despesa com condomínio, é despesa ali dos finais de semana, né? Claro que tem diversão, esse é outro mérito, tá? Eu tô falando da questão financeira. Então, financeiramente falando, ó o bordão. Financeiramente falando, é um passivo, ok? O que é um ativo? O que a gente classifica como ativo? Um imóvel que você comprou para alugar, aí tá gerando, tá colocando dinheiro no seu bolso. Um carro que você comprou para fazer de Uber, por exemplo, alugou para um táxi ou alugou para um Uber, aquele carro gera dinheiro para você. A casa de praia que você aluga gera dinheiro para você. Agora, aquilo que você desfruta e usa só gera despesa. Então, ela é classificada dentro da sua conta corrente, dentro do seu bolso, como um passivo. E aí, muita gente ganha muito bem, tem um salário muito bom, ganha muito dinheiro ao longo da vida, estudou pra caramba, batalhou pra caramba, mas ele não conhece essa ciência. Então, ele passa a vida dele todinha comprando passivo. Só tem passivo. Tá cheio de passivo. A hora em que ele precisa, de repente, que o nível, digamos, vamos pensar no nosso caso, né? No caso dos servidores aí do TJ, que há um tempo atrás tinha um salário muito legal, mas há 8 anos sem aumento, tá todo mundo com salário ali achatado. É claro que se tiver aí um professor me ouvindo, uma pessoa, um servidor da saúde, vai falar assim, Ana, pelo amor de Deus, tu tá comparando a justiça com a educação, com a saúde? Claro que não, gente. É claro que a gente sabe que são classes diferentes, né? A justiça, ela tem um nível salarial um pouco acima. Mas eu estou comparando a justiça com a justiça. A justiça de 10 anos atrás, a justiça como está hoje, há 8 anos ali sem reposição, só aumentando tudo, né? As pessoas viram seu nível salarial lá embaixo. Então, de repente, antes ele conseguia manter tudo isso na boa, né? Tinha uma casa de praia, tinha isso, tinha aquilo. Hoje, que o salário foi lá embaixo por conta do achatamento, ele já está com muita dificuldade. E aí ele reparou que ele construiu o quê? Não tem nada que bote dinheiro no bolso dele, só o salário. Ele não tem um ativo na vida dele, ele não construiu um ativo, ele não tem investimento, ele não tem, sabe, não tem aluguel de nada que traga dinheiro para ele, ele só tem passivo, porque ele passou a vida dele inteira sem saber que ele precisava construir ativo, certo? Então, é essa aí a grande questão da parada, sair do imobiliário para tocar aqui nesse ponto. Bom, gente, e é isso, né? É isso que eu queria passar para você, do quanto é importante você se preparar, se programar na compra do seu imóvel, na troca do seu imóvel. Quantas pessoas sonham agora, somente na pandemia, tem muita gente trocando de imóvel, mas isso é lindo, isso é muito legal, você merece, mas se planeje, não faça isso de olhos vendados, ok? Sem fazer e se preparar para esse momento, tá bom? Então, eu vou encerrar esse aulão aqui. Então, gente, ó, um beijo para vocês, um beijo grande para vocês, tá?